Igor Lucena, especialista em relações internacionais. Seja muito bem-vindo, Igor, ao Poder Expresso. Obrigado pela participação nessa edição desta terça-feira. E eu começo te perguntando o seguinte: está todo mundo aí ventilando, né, que possivelmente esse ataque trouxe força política, fôlego para a campanha de Donald Trump, o colocando em uma vantagem ainda maior, ele que já estava em vantagem. Qual a sua avaliação? Você concorda com isso, Igor? Boa tarde. Boa tarde, Jesus. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, entrando já diretamente no assunto, acho que esse é o assunto mais importante do ponto de vista geopolítico. Acho que sim, do ponto de vista prático, o que nós vamos assistir é um pouco da exacerbação da vitória americana quando há um problema, né? E aí, quando eu digo um problema, é algo que mexe com toda a nação. Então, a gente pode falar sobre o 11 de setembro, né, que foi um grande atentado contra os americanos, a crise de 2008, a crise econômica tão grande quanto a crise de 29, e agora a gente está vendo uma tentativa de assassinato no século XXI. Lembrando que tivemos outras tentativas, algumas delas extremamente bem-sucedidas, como foi Abraham Lincoln, como foi JFK, e algumas que não ocorreram de uma maneira positiva, né? Até mesmo contra Nixon. Então, do ponto de vista prático, Trump se coloca agora como uma dupla situação. Primeiro, como vítima dessa situação, vítima de um atentado contra a democracia americana. Isso faz com que ele possa ter o momento de colocar basicamente a nação em torno dele. E tudo isso vai depender de como ele vai usar essa visão de que ele seria a pessoa capaz de resolver os problemas da nação. É uma questão ideológica, mas pode sim dar para ele uma vantagem do ponto de vista eleitoral, e nós vamos assistir nas próximas pesquisas. Mas muito mais importante do que isso é o fato de que, algumas semanas atrás, a mídia internacional e nacional estava falando, e a opinião pública, sobre processos judiciais de Trump. O processo de Stormy Daniels, com que ele teve uma relação amorosa, o processo de fraudes contábeis nas suas organizações, a sua condenação. E tudo isso gerava um questionamento: como um condenado à justiça poderia ser presidente americano? O questionamento agora é: será que uma vítima, tentativa de assassinato, será o novo presidente dos Estados Unidos? Então, as questões judiciais vão continuar, mas elas estarão nem em segundo, elas estarão em terceiro plano. Até mesmo Joe Biden, aparentemente, retirou do ar a programação que fazia críticas diretas a Donald Trump. Então, se você tem até mesmo o seu adversário recuando dos ataques eleitorais, isso dá um campo de ação para Trump avançar sobre eleitores que não são apenas republicanos, mas também indecisos. Igor Lucena, especialista em relações internacionais, participando dessa edição do Poder Expresso, a gente tentando decifrar de que forma esse atentado de Donald Trump impacta na candidatura dele, se traz força, se não, se o coloca em desvantagem eventualmente. O que se sabe até agora, o que se vem analisando, né, o que vem se analisando é que sim, esse atentado trouxe mais vantagem a Donald Trump. Aquela imagem, né, Igor, você deve ter essa imagem em mente, assim como a gente aqui, ele levantando o punho, gritando ali para aquela plateia favorável a ele. E isso, claro, tem um peso muito grande em meio a uma campanha política. E o Partido Democrata, o próprio Eric Wilson, vem sinalizando nesse mesmo sentido aqui. O Partido Democrata está meio perdido, não está sabendo muito bem encontrar a melhor estratégia para se opor a essa força da candidatura de Donald Trump. Isso desafia muito os assessores, os marqueteiros de Joe Biden. É um grande desafio a ser vencido, inclusive com a possibilidade de retirá-lo da disputa e colocar um outro nome, uma alternativa a Joe Biden. E nesse cenário, o que já começa a se desenhar, né, Igor? É uma eventual vitória realmente de Donald Trump. Não estamos nos antecipando aqui, claro, vai haver a eleição,
mas a gente trabalha sempre com pesquisa, de olho na opinião pública, de olho no que a imprensa norte-americana traz para a gente, inclusive os nossos correspondentes de lá, e o cenário que começa a se desenhar é de uma eventual vitória de Donald Trump. Vamos considerar, Igor, que isso realmente aconteça. O que vai mudar? Estamos falando aqui de relações internacionais, hein? O que vai mudar na relação dos Estados Unidos com o mundo? Bom, são vários pontos, mas a gente pode fazer sim algumas análises de cenários do ponto de vista de relações com o mundo e principalmente com o Brasil. Primeiramente, Donald Trump escolheu ontem Vance, né, J.D. Vance, como senador de Ohio, como seu vice-presidente. Essa escolha tem um simbolismo muito forte por ser um conservador e uma das estrelas do Partido Republicano, considerado o criador do nacional conservadorismo norte-americano. A ideia dele é muito clara, ele tem uma visão do ponto de vista muito parecida com o Trump, e até mesmo algumas pessoas acreditam que ele é mais radical do que Donald Trump, e não só isso, ele tem uma visão de que alguns pontos da administração de Trump foram até mesmo muito leves do que ele imagina como visão. Mas é importante dizer que ele, o vice-presidente, ele veio de uma região pobre, do chamado Rusty Belt. Ele fez um livro que foi transformado em filme, que mostra sua história como uma pessoa que poderia ter se perdido nas drogas e na violência e venceu na vida. Então ele traz a mensagem de que os democratas estão preocupados em aumentar os impostos para os ricos e não para fazer os pobres diminuírem a pobreza, que são coisas completamente diferentes. Ou seja, a sua visão é que é necessário que continuem as políticas do Trump de corte de impostos para as empresas, para que elas possam contratar mais, e que a política não pode ser de aumento de impostos, mas sim de fazer políticas para os pobres se tornarem ricos. É uma visão muito diferente do que os democratas pregam, que seria o aumento dos impostos, principalmente para os mais ricos. Mas por que é que isso é importante? Quando ele teve esse anúncio, a gente viu as pessoas do mundo tech, como por exemplo o Elon Musk, dizer que ele era um bom candidato a vice, que o mundo tech respeitava a sua visão, e o dólar se valorizou no mundo inteiro, contra mais de 20 moedas, mostrando uma força dos Estados Unidos e uma visão de que os Estados Unidos vai ser mais fiscalmente responsável. Eles pensam conjuntamente, tanto Trump quanto Vance, de que os Estados Unidos não podem ser o grande defensor da democracia pagando por todo mundo, ou seja, um cheque em branco para a Europa, que os europeus precisam fazer seus gastos e precisam melhorar sua área de defesa e não podem contar com os Estados Unidos. Isso sim já está sendo vislumbrado pelos europeus desde o início da campanha, até mesmo a Polônia, que vai sair de 2% do PIB de gastos militares para 5%, se tornando talvez o maior do mundo. E hoje os membros da OTAN, mais da metade já chegam no mínimo de 2%, algo que era defendido abertamente por Donald Trump. Do ponto de vista econômico, por outro lado, se a Bolsa Americana hoje mostrou um ímpeto positivo com esse avanço de Trump na campanha, quando a gente fala de relações de comércio, a sorte. Trump tem o objetivo de criar uma espécie de tarifa fixa de 65% para todos os produtos do ponto de vista de importação americana da China. Se isso ocorrer na prática, a gente vai ver que a China pode diminuir até mesmo 2 pontos percentuais o seu crescimento no ano que vem. Mas por que isso é importante? Porque se a China diminuir radicalmente o seu crescimento por causa de tarifas americanas, nós brasileiros que exportamos para a China muita coisa agrícola e muito minério de ferro, muito aço para a produção e o crescimento da China, vamos ser afetados. A exportação brasileira para a China pode sim ter uma grande diminuição se os americanos colocarem o aumento de suas tarifas. Porque funciona mais ou menos assim. Nós exportamos matérias-primas para a China, eles processam e mandam para o mundo todo. E a grande maioria dos consumidores chineses são os Estados Unidos. Então, se os produtos ficam mais caros nos Estados Unidos por causa de tarifas, eles vão importar menos matérias-primas do Brasil. E isso sim pode diminuir a nossa balança comercial
e diminuir principalmente o nosso crescimento. Historicamente, quando o Brasil vê uma crise interna e diminui a demanda de produtos de exportação brasileiros, nós temos uma queda do nosso PIB. Então, isso é muito importante que fique no radar dos investidores do governo brasileiro, o que pode acontecer com as nossas relações com a China se Donald Trump vencer as eleições e criar um conjunto de tarifas. Isso também pode fazer com que o Brasil repense o acordo Mercosul-União Europeia, juntamente com os europeus, para encontrar novas saídas de exportação dos nossos produtos. Ou seja, de fato, a eleição de Donald Trump e as medidas econômicas que eles querem fazer nos Estados Unidos vão afetar o mundo inteiro. E aqui não vai ser exceção. Igor Lucena, especialista em relações internacionais, CEO da Amero Consulting. Igor, você é sempre muito bem-vindo aqui no Poder Expresso, portas abertas para falar sobre esse e outros temas. E desde já deixo o convite para que a gente volte a conversar sobre Donald Trump, os possíveis desdobramentos no mundo, como vai ser essa relação entre Estados Unidos e Brasil em uma eventual vitória do Trump. A gente quer que a nossa economia continue indo bem. Claro, esse tema que você trouxe para a gente preocupa e, bom, tomara que as coisas no campo econômico não piorem para a gente aqui, que a gente continue exportando as nossas commodities, passando pela China ou não, chegando no consumidor final nos Estados Unidos. A gente quer aqui no Brasil vender o que a gente tem como cartão de visita no mundo, que são as commodities realmente. Igor, muito obrigado pela participação, meu amigo, e até uma próxima oportunidade aqui no Poder Expresso. Muito obrigado, Jesus, e até a próxima. Um grande abraço.